Olá, amigos. Nosso bate-papo hoje é com o psicólogo Antônio Gomes da Rosa, mestrado em Saúde Pública pela UFSC, doutorando em Metodologias na Prevenção ao Estresse, o DESC, especialista em Saúde Mental pelo Hospital Marieta e Univale, pós-graduado lato sensu em Psicodrama, Comunidade Catarinense de Psicodrama, assistente em demandas de diagnósticos em transtorno de personalidade em secretarias municipais, membro do Programa de Ajuda Humanitária em Psicologia, Tragédias, Crises e Catástrofes, professor, psicoterapeuta, psicólogo e servidor público da Prefeitura de Blumenau há 33 anos. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Roberto. Obrigado pelo convite, pelo acolhimento aqui, excepcional com essa caneca azul, que isso já diz tudo, quanto teu coração é grande. Um brinde com a minha caneca vermelha. Um brinde. Antônio, vamos fazer um bate-papo. A água é o verdadeiro elemento para se brindar, né? Pela pureza? Pela pureza, pelo bem que faz ao organismo, pela necessidade, né? É o líquido mais importante da face da Terra, né? Exatamente. Antônio, o nosso papo hoje, nós vamos colocar a sociedade no divã, hein? E vamos olhar nesse espelho para ver como é que nós estamos nos comportando. A ideia de conversar contigo, com toda essa tua formação, é a gente tentar entender o que está acontecendo hoje no mundo e também na nossa sociedade, na visão do psicólogo. Mas antes da gente adentrar nesse assunto, eu quero te perguntar qual é a diferença entre o psicoterapeuta e o psicólogo? O psicólogo é uma formação, né? Ele faz a formação em 5 anos. Ele sai psicólogo. Ele também pode trabalhar numa empresa como psicólogo organizacional, nos fóruns, né? Como psicólogo forense, psicólogo jurídico, nas escolas como psicólogo escolar. E psicoterapeuta, então, é porque vai um além clínico, né? Que é uma abordagem que ele vai se especializando para trabalhar analiticamente com as pessoas que procuram esse desenvolvimento do autoconhecimento. Então, esse é o diferencial de psicoterapeuta, que o médico e o psicólogo podem fazer pós-formatura, né? Das suas bases de faculdade. E o psiquiatra, vou só acrescentar aqui, é aquele que medica, né? Medica os transtornos psíquicos. A partir do diagnóstico também do psicólogo? Não, ele diagnostica também, né? O psicólogo diagnostica, o psiquiatra diagnostica. O psiquiatra trabalha com a medicação quando é um transtorno psiquiátrico e o psicólogo trabalha com a psicoterapia, a análise. O psicólogo não pode prescrever medicamento. Prescreve medicação. Antônio, fala-se muito hoje, é muito comum a gente ouvir nos meios de comunicação, ou mesmo entre amigos, na conversa de família, que nós vivemos tempos difíceis. Com o planeta mergulhado em conflitos, isso é uma constatação, né? Conflitos regionais por todo o planeta. Sim. A própria democracia ocidental passa por uma crise causada pelo personalismo de algumas lideranças, né? Enfraquecimento das instituições, e a todo momento nós somos surpreendidos com ações humanas de barbárie. A sociedade parou de evoluir? Então, quando a gente começa a ver o que está acontecendo hoje, vamos dizer assim, nos últimos anos, né? Agora próximos a nós começamos a ver mais barbáries, né? Vindo principalmente daquelas nossas lideranças políticas, né? Abrindo campos para a perversão, para a derrota, né? Vamos compreender dessa forma, a derrota da constituição da comunidade, da união dos seres, da instituição, né, dos elementos sociais que dão conta da vida das pessoas. Isso acontecendo leva nós a pensarmos que a coisa está uma barbárie. Daí são somadas as guerras, aos homicídios, aos tipos de tragédias que a gente vem acompanhando. Eu prefiro, neste momento, trazer um dado de otimismo, né? Por conta de que se nós fôssemos regredindo na análise histórica, nós vamos chegar em barbáries que nós não daríamos conta de viver hoje. Não estaríamos aqui nem conversando, por muitos momentos que nós passamos na nossa vida, bem recentes inclusive. Mas, se ainda formos há 600 anos, a 700, ou a 1000, ou a 3000, nós vamos verificar o quanto de sangue, o quanto de traição, de corrupção,
de perversão, de estupros, né? O quanto o ser humano não era de nenhuma forma dignificado da sua existência. Então, apesar dos pesares, nós estamos evoluindo. Por isso eu quero crer que, porque nós falamos hoje que podemos estar numa baixa dessa curva, né, de evolução humana, porque nós estamos com mais consciência. Nós estamos com mais consciência de observar, de analisar e de julgar o que é benéfico, o que é altruísta, o que é digno ao ser humano e o que não é. Antônio, o estresse, ele interfere nas relações sociais e políticas? Plenamente, né? O estresse é uma alteração do teu estado mental, tá? O estresse ele vai atuando no organismo de maneira a diminuir e abaixar o sistema imunológico, que vai oportunizar, né, as doenças que se aproveitariam disso, e também vírus e bactérias. E o outro aspecto em relação às pessoas, né, estressadas, como elas convivem com os demais, elas se desintonizam, né? O estresse leva ao imediatismo, leva a ações impensadas e leva a sofrimentos consigo mesmo, de maneira que tu chama o outro a partir do mal que tu estás dentro de ti. Nós chamamos isso também de projeção. Então o estresse, ele potencializa a projeção neurótica também. Eu te pergunto isso porque até bem pouco tempo, antes do advento da internet e das redes sociais, a política estava reservada para a militância partidária. Era quase que uma coisa limitada e interna. E com a internet ela se abriu. Então a política virou assunto do almoço em família, da conversa no clube, e com a polarização criou um clima de conflito e muitas pessoas estressadas, sem paciência. Então essa interferência, ela vem também em consequência desse estresse do dia a dia. Nós temos alguns aspectos aí, então para pensarmos, né? Quando a pessoa está alterada numa discussão que envolve uma situação de defesa de ideologia, de crença, né, de paixões, é um tipo de estresse, né? Aí a pessoa ela se expõe para defender aquilo, né? Agora, o estresse, vamos pensar o estresse do dia a dia, esse estresse aí de que as pessoas estão por causa dos seus trabalhos, da conta de luz que tem que pagar, da forma de viver, né? Ele necessariamente, ele não é o estresse quando duas pessoas estão discutindo sobre futebol, ou sobre política, ou sobre religião, né? Mas ambos geram um desgaste psicológico. Ambos geram. Agora, necessariamente aquela pessoa não é estressada. E isso não é um estresse. A forma mais radicalizada de se manifestar não significa que não, é um efeito do estresse. Não. Aí nós estamos falando de personalidades. Tá? Nós estamos falando do dogmatismo. São pessoas que têm o seu cérebro propenso ao fanatismo. E dentro do fanatismo, ela se posiciona como se estivesse dentro de um estresse. E o fanatismo é um transtorno mental? O fanatismo, ele ocupa um lugar, um espaço, se nós pensássemos no cérebro, né? O espaço da psicose, né? De certa forma, porque o fanatismo é a restrição, é o impedimento de observação e de análise, né? Ele joga a pessoa para um campo, né, de limitação intelectual. Pois é, mas um líder que alimenta o fanatismo, ou que pareça ser fanático, ele tem um efeito de transmitir coletivamente. Isso pode afetar a sociedade de forma coletiva. Sim, nós temos vários exemplos, né? Há muitos anos atrás a gente tinha aquele pastor daquela seita, né? Não sei se era Jim Jones, nos Estados Unidos. Eu acho que era isso, Jim Jones. E que ele levou, né, um grupo ao suicídio. Nós temos... Centenas de pessoas, né, Antônio? Sim, centenas de pessoas. Nós temos um percentual muito grande na sociedade, pensando hoje em 8 bilhões de pessoas, né? Nós temos com certeza em cima
de 2 bilhões e meio para 3 bilhões de pessoas que estão dentro de um campo possível de alienação, né? Alienação psíquica, né? Tem o que a gente chama de dissonância cognitiva, que é um campo em que a pessoa entra sem conseguir tomar conta de si mesmo. Ela acompanha, né? Isso tem efeito também da bolha, porque se cria uma bolha de pensamento isolado e comunicação isolada. As pessoas conseguem manter esses grupos, a comunicação dentro de determinados grupos. Isso é uma forma de trabalhar esse fanatismo ou é uma consequência? Isso é a oportunização, porque tem o ditado de que água mole e pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então, quando uma pessoa se restringe a uma única forma de ver, de sentir, e ela tem alguém que alimenta e que ouve uma sintonia, né? Tem uma resposta, uma ressonância do que ela já pré-existe em si mesmo, com certeza essa bolha aí, então, ela estoura, ela aumenta, né? Então, as pessoas que se fanatizam, tá? Elas têm uma predisposição a isso, ou elas se restringem a esse tipo, como tu falasse, a bolha, né? A um tipo de crença, e elas vão despertando a resposta para isso que está vindo ali. Eu já ouvi de alguns amigos, pessoas conhecidas e até estranhas, reclamando, minha mãe, meu pai, o meu tio, meu avô, o meu vizinho, eles estão muito fanáticos. Né? Não dá para conversar, não dá para falar. Pode chegar um ponto que esse fanatismo, tanto religioso quanto político, tenha que ser tratado pela psicologia? Pode chegar até por conta das pessoas que convivem com esses outros, que por um instante começam a não mais tolerar o fanatismo. Porque o fanático, ele traz em si algumas características de comportamento que são muito danosas para o relacionamento. Como, por exemplo, a agressividade, né? A agressividade num evento pode existir em qualquer pessoa, mas o fanático, ele tem a agressividade como via de expressão, via de resposta, né? Então, como é que uma família suporta um fanático? Ele vai se auto-excluindo ou ele vai sendo excluído. Ou então eles vão chamá-lo para uma realidade e dizer, olha, a gente não suporta mais esse teu pensamento, a gente não suporta mais essa tua manifestação aqui. E essa pessoa, ou ela vai em algum momento se readequar à relação. Exatamente. E necessariamente não é se tratar, tá? Porque ela permanece sendo quem ela era. Ela fica esperando uma oportunidade com outras pessoas em outros lugares. A internet pode ter dado essa oportunidade? A internet, ela é uma grande responsável, né, hoje, por conta disso. Por exemplo, conhecemos pessoas que nunca falaram sobre política. Conhecemos pessoas que não sabem nem que país que existe além do Brasil no mundo, mas agora estão discutindo guerras. Olha, eu não me arrisco a discutir guerras se não for buscar a fundamentação histórica, principalmente desses países, como é que se originou, né? Agora nessa última guerra aí do Hamas e de Israel, da faixa de Gaza e Israel, eu fico pensando, isso estava antes do Egito, porque o cara foi descendo milenar, né? O cara foi descendo o Egito, foi descendo para a Palestina, montaram umas barracas lá embaixo, viraram todo primo lá embaixo e se brigaram. Isso aí é uma família disfuncional, né? Há muito tempo, né? Tem que tomar essas barracas de volta e mandar lá para trás do Egito, de volta, né? Para dar um jeito ali. Então, no que nós dizíamos, essas pessoas se metem por conta da internet. A internet tem um fator, né, preponderante hoje nas discussões e principalmente nos desvios, né, de assertividades dos debates. E essa exacerbação da opinião, esse conflito, a violência na comunicação, esse fanatismo, ele pode, via de regra, também virar uma depressão? Isso está no campo de saúde mental, tá? Porque tem muitos elementos ali dentro
que são aspectos de rigidez, de perversão, de psicopatia, né? Então nós estamos falando de Uma decepção, por exemplo, com uma fé que você acredita cegamente em uma liderança política ou numa forma de manifestação política, uma decepção posterior pode causar uma depressão, ou mesmo o sentido de você perceber que criou muitos conflitos? Nós temos muitas constatações para isso, né? Se nós formos ver a história toda, pessoas tomaram muitas atitudes nas suas vidas por conta de decepções políticas, religiosas, né? Amorosas. Tá? Então, com certeza, esse efeito tem. Pode tornar um quadro mais grave do que propriamente só o fanatismo. Pode. A pessoa já pode ter um traço depressivo na personalidade, né? E daí, quando ela evolui dentro de uma frustração, quando ela não vê mais resposta, né, para assentar aquilo que ela estava crendo, ela pode potencializar, maximizar esse sentimento, ou essa emoção, ou essa psicopatologia que é a depressão. Até porque essas pessoas, elas enfrentam perdas também, né, Antônio? Quando ela acaba entrando em conflito com amigos, com parentes, se isolando para impor a sua posição, a sua ideia, isso acaba tendo uma consequência. Muitas vezes tem consequências até legais. As pessoas às vezes usam a internet para atacar uma pessoa, vai responder por uma ação de dano moral, né? Vai responder um processo criminal por injúria, por calúnia, por difamação, enfim, tem consequências graves que essas pessoas acabam tendo que suportar em razão dessas manifestações de fanatismo. Sim, muitas vezes eles não percebem em si esse efeito, essa consequência, né? Prova disso são as pessoas que, em nome de um líder perverso, consomem a própria vida. Eles preferem optar, né? Eles optam pela manutenção e sustentação da ideia de um líder perverso do que se rever nesse campo de alienação que não é possível. É como alguém que faz uso de cocaína, que se tu chegar para ele, ou para um alcoolista que ainda não se deu conta de si, ele vai dizer que tu, deixa de bobagem, para com isso, eu me controlo, eu sei o que está acontecendo, né? Então essas pessoas, elas estão produzindo consequências, mas elas não sentem em si, porque elas precisam desse canal, dessa liderança perversa para existir naquele momento. É muito difícil tu mudar um fanático. E esse fanatismo, Antônio, assim como a política ela é polarizada, me parece também que ele é binário, né? Ele tem dos dois lados. Tem chamado fanatismo do bem. Eu vou cancelar aquela pessoa, eu vou bloquear aquela pessoa, eu não vou falar mais com o meu irmão, com o meu tio, com o meu cunhado, porque eu discordo da posição política dele, eu discordo porque ele votou em alguém, eu discordo porque ele defende aquela pessoa. Esse também é um fanatismo negativo, não importa o lado que você for, né? Uma coisa é eu bloqueio aquela pessoa porque aquilo lá me cansa, né? E outra é porque eu discordo, né? Porque daí também estou fazendo uma... Mas o me cansa também não é uma discordância exacerbada? Não, necessariamente não. A gente cansa de pessoas tóxicas, de pessoas destrutivas, de pessoas negativas, né? A gente pode cansar dessas pessoas. Um casal se cansa em determinado momento da conduta do cônjuge, né? Um padre pode se cansar da dinâmica de funcionamento de uma comunidade, onde ele está lá 10, 15 anos e ainda não foi trocado de paróquia, né? Então, o cansaço, né, por conta da mesmice, né, por conta tem até um transtorno, né, que é que os servidores públicos, principalmente, né, acabam vivendo muito um desânimo, uma perda de motivação, né, que é o burnout, né? Então, o burnout, ele se distribui também quando está dentro de uma família que tem um cara lá negativista, rígido, pessimista, fixado numa ideia.
Ele vai gerando nos seus em Essa volta. fixação de uma ideia, ela pode cansar a ponto de, ó, não dá mais para conviver. Cansa. E isso leva, tem casais que se separaram durante o processo eleitoral de E 2022. não é pela rigidez, provavelmente, de um dos cônjuges. É pelo cansaço, pelo abuso, por perceber que estavam perdendo relacionamentos, por lembrar que não poderia mais ir no aniversário de um sobrinho, porque ou ela ou ele lá no aniversário ia em algum momento desviar o assunto do bolo para a política ou para a religião. E de forma, às vezes, pelo menos na conversa, violento, agressivo, né? Desconfortável para uma relação Sim, porque, social. sim, porque a agressividade uma das características, né, desse fanático, e a insistência no assunto, né? Então, se ele vai ao aniversário, ele não consegue falar com seus familiares do aniversário sobre nada mais que ele não introduza de volta o ponto ideológico ao qual ele está fanatizado. Então tem a diferença entre você cansar daquilo com a intolerância com pensamento divergente, que também é uma forma de fanatismo. Que daí é a polarização. Eu não aceito a opinião daquela pessoa. Eu não aceito. Eu vou fazer uma lista de exclusão dele para ninguém comprar mais na loja dele ou no mercado dele, não ir mais na oficina dele, não contratar os serviços dele. Essa é uma forma violenta de fanatismo. Mas aí nós estamos falando da polarização, né? Da radicalização da defesa daquilo que a pessoa acredita. Ela fica, aí nesse campo é que a gente fala em dissonância cognitiva, né? A pessoa não consegue ir para um debate compreendendo que tem ali aspectos a serem discutidos. E a sociedade pode adoecer coletivamente em razão do estresse excessivo e também do fanatismo? A sociedade, ela é um organismo de somas, né? Somas de indivíduos, somas de instituições, somas da cultura, somas da educação, soma dos aspectos econômicos. Vai se somando. Nós temos uma matriz de identidade que gera uma identidade maior, que é a sociedade, né? Prova disso é que nós podemos ver nações e nações que têm as suas características, pelo histórico daquele povo, né? A origem, o que aconteceu lá, né? Nós, muitas vezes aqui em Blumenau, a gente fala que se vai ameaçar uma enchente, né? Todo mundo corre para o mercado e compra água. E corre mesmo, né? E seca todo o mercado. E era só uma trovoada, né? Por quê? Porque nós já estamos, né? Como se fosse um arquétipo. Nós estamos com uma inscrição daquela privação, daquela tragédia. E anteriormente a isso, né, nós tivemos guerras aos quais os nossos imigrantes aqui, que criaram a nossa cidade, que fundaram a nossa cidade, já viveram também. Passaram fomes, né, passaram muitas necessidades e viajaram pelo navio. Isso vai passando de geração para geração. Há uma transgeracionalidade em nós que vai trazendo hoje ainda características que nós defendemos na nossa sociedade. Então a sociedade tem identidade e ela adoece. Seria o nosso instinto animal? Nós temos ainda muito forte isso, né? Nós estamos agora desenvolvendo o terceiro cérebro, né? Que é o córtex frontal, né? Porque o nosso primeiro é o reptiliano, ataque e fuga. O nosso segundo é o límbico, onde a gente começou a entender que tem sentimentos e emoções. E agora nós temos o córtex, que é esse que está nos dando a consciência. Por isso, retomando ao início, por isso nós temos mais consciência de que certos comportamentos humanos não deveriam estar acontecendo. Essa consciência que nós devemos ter uma responsabilidade social, então. A responsabilidade social vem por aí, por esse terceiro cérebro que está sendo desenvolvido, que é o nosso córtex, que ainda não está totalmente de um lado do outro na testa, só está de um lado. E para formarmos uma sociedade saudável, onde as pessoas possam viver bem, é preciso ter essa consciência. É preciso desenvolver isso. É preciso fazer a aceitação de que existe alguém, algo e alguma coisa além de mim. O complicador disso é que ainda as pessoas vivem brigando por necessidades básicas, né? Então aí você tem que se desprender da briga para pagar a conta de luz, pagar a conta de água, o aluguel, o telefone, para pensar no coletivo, porque isso é uma forma de pensar no coletivo. Porque assim como nós estamos aqui por conta de tudo que já aconteceu, né, em gerações passadas, nós hoje somos os responsáveis por manter, né, a nossa qualidade de vida, a nossa condição de subsistência e as gerações que estão vindo, que são os nossos filhos, os nossos netos, né?
Então nós temos essa corresponsabilidade, né, dentro do pensamento até mesmo agora do aquecimento global que tá por aí. Que só não vê quem não quer, né? Isso, e temos pessoas que dizem que é mentira o aquecimento global. Então aí é que a gente está falando de dissonância cognitiva, de limitação intelectual e de fanatismo. As pessoas têm dificuldade para ver o que está acontecendo no Amazonas, ou na Amazônia toda. Sim. Né? Sim. E as consequências que nós estamos tendo aqui no sul. Exatamente. Porque o nível de chuva depende, aqui no sul depende da Amazônia. Sim. E vice-versa. Exatamente. O ferro, o fósforo que sai lá da areia na Arábia, cai aqui, a poeira aqui na Amazônia também. Nós somos uma coisa só no planeta. O mundo é grande, mas ao mesmo tempo é pequeno, né? Exatamente, nós somos um sistema. O mundo é um sistema, os países são sistemas, as nações são sistemas, as comunidades são sistemas, famílias sistemas, e nós individualmente temos um sistema também dentro do nosso organismo. Nesse sistema individual vêm os conflitos de consciência, aceitação. Recentemente chamou muito a atenção o suicídio da ativista política e militante Carol Heller, figura bem conhecida na política nacional. Uhum. Ela, após anunciar que havia renunciado à prática homossexual, além de outros vícios, em razão de uma opção por uma nova crença religiosa e também uma atuação política no campo mais conservador, para ser aceita, ela disse, olha, eu vou mudar de vida e vou rever a minha sexualidade. Ela foi para um retiro, ficou lá uns 20 dias, tratando essa situação, uhum. E quando ela voltou, ela disse, eu perdi a batalha e se suicidou. O fanatismo, essa é uma consequência também do fanatismo, você pode levar para o campo pessoal e não se aceitar em razão de uma visão política e religiosa. Sim, está dentro do que nós falávamos antes do dogmatismo, né? Que é essa característica da pessoa entrar com todo o sentido da vida dela em algo e depois ela ser frustrada, né? Ela fica sem respaldo, ela fica sem apoio. A sexualidade não é uma coisa tão simples, né, Antônio? Não é simples. As pessoas jogam a sexualidade na simplicidade por conta do tabu que tem de falar de sexualidade. Tabu, né? Preconceito. O preconceito, o medo, né? A defesa da conserva cultural do que diz que é sexualidade, né? É o homem, a mulher, a defesa bíblica disso, que tem uma influência judaico-cristã muito forte na nossa cultura, né? A incompreensão do que é uma família, na verdade. A falta, né, de empatia, né? Porque hoje nós temos uma guerrilha forte com os trans, né? Muitos assassinatos no nosso país, né? E muitos suicídios, no caso, né? Muitos Porque suicídios. essa menina, ela revelou que ela tentou enfrentar a si mesma, não conseguiu, se sentiu talvez rejeitada pelo que ela passou a achar e entender como certo a partir da visão política e religiosa e decidiu dar cabo na própria vida. É porque não se sabe o quanto que ela enfrentava a si mesma ou ela dava como resposta para o julgamento dos outros, né? Por conta de que tribo ela queria pertencer. Ela praticamente foi submetida a uma cura gay que a levou ao suicídio. Ela deu atenção a a uma linha, né, de pensamento, uma linha filosófica de um grupo, ou enfim, de uma seita, né, que fala em cura daquilo que não existe, mas promete. E nós temos hoje, sim, muito seriamente, muitas pessoas sofrendo por conta de que não se suportam, por exemplo, homossexuais, e casam, e têm filhos, e têm muitas doenças, e têm muitas tristezas, né? Então são pessoas que vivem em dissonância com elas mesmas. E o trabalho do poder público é no sentido não de incentivar, mas de proteger essas pessoas, né? Você trabalha nessa área também. Sim, é função do Estado, né? Proteger a vida de qualquer cidadão, né? E qual é o momento mais difícil para a pessoa administrar a sua situação sexual? Principalmente quando essa pessoa está com uma autoestima rebaixada
e ela tem em volta de si a censura. Mas sobre aquilo. as fases da vida, na idade, é na adolescência, é depois Tra- da o meia-idade. trans, crianças já podem sentir-se num corpo que não é o psiquismo, né? Tem um psiquismo de menino, mas tem um corpo que é de menina, né? Então essa menina já começa a ter os seus comportamentos e muitas vezes ela é infeliz na infância e tem lá as suas perturbações por conta de não estar ok consigo. Indo para a A adolescência, repressão impede a manifestação dela posterior da sexualidade? claro, aí a repressão vai fazendo o papel de levar essa pessoa ao suicídio na adolescência, muitas vezes, né? Porque nós temos as agressões, né, de pais, né? Se nós pensarmos nas famílias pentecostais, nós temos lá meninos e meninas que são trans, mas não podem, né, na adolescência, dizer que vão procurar um apoio, buscar um serviço para entender o que está acontecendo consigo. Agora, não é só o trans, é qualquer tipo de sentimento da sua sexualidade, né? A sexualidade ela é congelada na nossa, falando em conserva cultural, muito mais ainda intocada pelo conservadorismo religioso, né? Antônio, saindo desse aspecto individual, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos das tragédias na sociedade. Você atuou no caso daquela tragédia em Santa Maria da Boate Kiss, né? Auxiliou as vítimas, familiares. Esse tipo de cicatriz, esse tipo de tragédia, ele deixa cicatriz na sociedade? Como é que se trata isso? Quanto tempo leva para esses familiares conseguirem superar essa situação? Permanentemente vai existir a cicatriz de uma tragédia numa comunidade, né? Não se apaga. O que vai é dando uns significados e buscando dar a evolução para aquela comunidade, para aquela sociedade, para aquela família, para aquelas pessoas que perderam. Mas não se apaga o fato que ocorreu. Vai além dos próprios familiares diretos essas consequências? Um efeito de estresse pós-traumático ele pode acontecer com alguém que está aqui, por exemplo, hoje em Blumenau, tem uma história do seu avô, do seu bisavô que veio de navio, que veio numa guerra e agora está assistindo essas guerras. Esta pessoa pode entrar num quadro de somatização ou de sintomatização por causa do estresse que vai se desenvolvendo na rememoração, na relembrança das guerras que estão acontecendo agora. Então nós temos retraumatizações também em pessoas que já passaram por situações traumatogênicas, que necessariamente não foi traumática para ela, mas foi traumatogênica. Mas ela deu conta, ela superou-se daquilo, né? E hoje um gatilho a leva para o estresse pós-traumático, com os sintomas todos de um estresse pós-traumático. Isso tudo afetando a saúde mental das pessoas. Primeiro lugar, a saúde mental. E o corpo vai gritando, vai pagando paralelo a isso, né? Quando um corpo adoece, é porque a saúde mental já tinha tido alguma danificação. Antônio, tem essa tragédia que foi consequência de uma culpa, um descuido, uma falta de responsabilidade das pessoas que deveriam zelar pela segurança de quem estava frequentando aquele ambiente. Mas tem as tragédias, como essa que ocorreu em Blumenau, que foi o ataque à creche Cantinho do Bom Pastor, onde uma pessoa, aparentemente sem nenhum motivo, resolve atacar crianças indefesas. Como se explicar isso? Como se compreender isso? Primeiro, é óbvio, as pessoas vão comentar aqui embaixo, bandido sem vergonha, animal, monstro, mata, né? Mas nós explicamos também pela vertente psíquica da estrutura de um cérebro pré-psicotizado. Mas está cheio na nossa sociedade, isso não justifica, entende? A pessoa tem que pagar igual, jurídico, socialmente. Mas é um cérebro pré-psicotizado, assim como um extremamente fanatizado por uma ideologia política ou religiosa, né? E que produz danos também nas suas relações. Algumas pessoas tentam dizer,
Não houve repressão policial que poderia tê-lo afastado e evitado aquele crime. Mas também um tratamento mental também pode ter faltado, um diagnóstico, a família ter percebido isso, ainda criança ou adolescente, para esse tratamento. Sim. É claro que se tivesse um camburão na frente de uma escola que tem uma tragédia dessa, pode ser que não aconteça. Mas, definitivamente, e hoje eu tenho falado isso por conta dessa outra tragédia que aconteceu na escola de São Paulo, né, onde o guri de 16 anos entrou atirando, matou uma colega e deixou outras feridas. De que não basta um revólver no portão da escola, se dentro da escola nós não tivermos programas psicoeducacionais que tratem os assuntos socioemocionais. Porque as nossas crianças hoje, cada vez mais, e nós já estamos vindo aí com uma geração vivenciando isso, elas não estão lidando com frustrações. Não resolve dentro de si, muito menos fora, as contradições de sentimentos. Acabamos de falar das questões das sexualidades. Tá? A dificuldade de lidar com esses aspectos de sexualidade dentro de si é porque ela não teve uma matriz familiar, cultural, que desse conta de apoiá-la para que ela se desenvolvesse e se tornasse mais assertiva e ajustada consigo mesma. Então, assim é esse cara. Pode botar um camburão lá, mas algum aluno vai entrar com algum objeto dentro da mochila, e se não puder, na hora do refeitório ele pega uma faca. Antônio, mas esse tipo de atitude, essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, tem cura ou é necessário uma internação perpétua? Porque a rigor a gente não consegue ver que 40 anos preso vai melhorar esse tipo de pessoa. Será que é caso de internação perpétua? Então, se nós verificarmos, se for feito um diagnóstico, né, suficientemente comprobatório de que essa pessoa tem uma estrutura psíquica danificada, nós não vamos ter cura, porque é um traço da personalidade dela. Né? Agora, nós não estamos falando aqui de uma briga num bar que alguém assassinou outro. Né? Tem assassinatos que são brigas, que são desavenças, que tem um motivo por causa de 10 anos atrás, um pedaço de terra, né? Ou um negócio que foi feito entre eles. Tá? Então, não é o assassinato, o assassino que não tem mais cura, não tem mais recuperação e reinserção, condição de reinserção social. Mas é o tipo de tragédia, o tipo de ação efetivado. Nesses casos, são pessoas que têm dano psíquico. Tá? Talvez permanente. Possivelmente, uma grande maioria desses é permanente. Antônio, e quais são os principais transtornos mentais que afetam a nossa população? E quanto por cento da população, em média, você acha que tem transtorno mental que precisaria ser tratado? Nós temos o alcoolismo, né, que hoje passa de 10% na nossa sociedade e é um... É um transtorno? É uma doença que precisa ser tratada? É uma adicção e precisa ser tratada porque ela destrói também a família, né, destrói a comunidade, destrói a pessoa em todos os seus aspectos, né, emocionais, físicos, profissionais. Ela degenera as pessoas quando é alcoolismo. A drogadição, por exemplo, envolvendo outras substâncias, as mais comuns que nós conhecemos, né, que é a maconha, o crack, a cocaína, enfim, agora outros subsidiados, né, por resíduos sintéticos ou dessas drogas também, eles têm uma grande parte de responsabilidade na nossa sociedade, principalmente nos fenômenos de agressões, de brigas, de mortes, de acidentes, né? Mas eles da morte da juventude, do suicídio. Eles podem ser considerados um gatilho para doença mental? Sim. As drogas podem ser consideradas? A maconha pode desencadear uma psicose canabinoide, né? Que são os comportamentos de esquizotipias, né? Que nós temos também muito forte na sociedade, que muitos desses fanáticos também têm em si, né? Que é uma evolução para a esquizofrenia, tá? Que é essa restrição psíquica. Mudando um pouquinho de assunto, o alcoolismo, a bebida
sendo maior de idade, você pode adquirir em qualquer lugar, é legalizado. No teu ponto de vista, bem particular, do ponto de vista da saúde mental, a liberação da maconha, por exemplo, ela poderia afetar muito a saúde pública? Afetar essas relações humanas? A saúde pública é hoje, né, a responsável por essas pessoas, para tratá-los, né, para dar fazer todo a contingência e prevenção às famílias. Tá? A maconha em si, ela é um perturbador do sistema nervoso. Tá? Agora, o que está em discussão é quem fuma maconha. Por exemplo, nós temos hoje muitos jovens e adolescentes e pais de famílias que fumam maconha dentro de casa, com autorização da família. Estão fumando ali. Né? A questão seria do equilíbrio no consumo, como é a bebida. A questão é a educação disso. Né? Agora, se nós temos uma população de 10 para 15% alcoolista, nós vamos ter também um percentual, obviamente, dependente, né, da maconha. Tem hoje já. Não vai ter, porque vai ser liberada tantas gramas. Né? Agora, uma vez que se fala em liberar um percentual de maconha, né, nós estamos falando em ter controle sobre o comércio da maconha e o tratamento desse usuário. Né? Porque quando um filho começa em casa a abrir uma latinha, outra latinha, beber com a família, eles não dão bola. Né? Mas ele pode vir a desencadear o alcoolismo. Ou não. Vai depender do psiquismo dele. Né? Agora, uma vez que a maconha está proibida também em casa, nós sabemos que esse guri vai usar a maconha lá fora. Só não vai usar dentro de casa. Antônio, e como é que se explica que algumas pessoas conseguem usar a bebida final de semana, ou eventualmente, e consumir muito, ir para uma festa da Oktober, sair de lá embriagado e depois ficar 6 meses ou até a próxima Oktober sem beber? E tem algumas pessoas que no primeiro gole vão se tornar dependentes. O mesmo vale para as drogas? Como é que se explica isso? Isso é multifatorial, né? Vai por conta do pertencimento do grupo, como é que eu me sinto, o que eu quero, tem interesses, né? Ou então tem o que a gente chama de fraqueza, né? Fraqueza psíquica. Isso existe, então, do ponto de vista da psicologia, Sim, essa fraqueza psíquica. Essa fraqueza psíquica são justamente incapacidade que a pessoa tem, né, de dar conta de um cérebro que é adicto. Porque nós temos fatores aqui que são neuroquímicos. Então nós temos cérebros inadictos, que a pessoa é aquela que não sente vontade de beber. Mas se tem aqui um grupo bebendo agora, ela bebe. E de repente ela bebe tanto numa festa, porque está com as pessoas lá e não foi se percebendo, que tomou um porre. E depois não bebe mais, por 6 meses. Né? Então tem o cérebro inadicto, tem um desenho neuroquímico, né, que dá essa resposta. E o outro aspecto é o psicológico. Uma pessoa mais fragilizada na sua constituição ideoafetiva, no seu caráter, né, nós temos aí o que a gente chama de uma personalidade danificada. Que ela vai acompanhar os outros, que ela vai achando que tem que fazer isso, que ela não tem autoestima, que ela não se sente bem sem beber, e ela aprende, e o cérebro também aprende. E daí a resposta é sempre ter que beber. Ou ter que usar drogas. Ou ter que usar drogas. Nós vivemos uma região que, para muitos temas, ela é tida como exemplar. A organização social, com relação à comparação com o resto do Brasil, mas temos algumas características bem particulares e alguns índices que são bem preocupantes em Santa Catarina. Eu destaco 2, o alto índice de feminicídio em Santa Catarina e o segundo, alto índice de suicídio, principalmente na nossa região. O que explica isso, Antônio? A grosso modo, nós temos uma sociedade com a saúde mental danificada. É essa a expressão que eu gosto de dizer. Nós temos cobranças, nós temos uma conserva cultural muito forte que nos coloca nos trilhos que muitas vezes impede o nosso próprio intestino de funcionar. Nós somos uma região que para fazer cocô temos que tomar muito laxante, comer muito mamão e laranja com bago, com casca. Né? Esses efeitos todos mostram o desenho de uma cultura que cobra
que te impõe, né? E que faz com que tu tenha um comportamento para ser aceito e menos julgado. Tá? Então, obviamente, nós vamos ter uma desconexão, um desajustamento de quem de fato eu sou, como eu sou. Né? Porque se eu e tu agora estivéssemos muito preocupados com os julgamentos que vão fazer aqui embaixo, escrevendo nos comentários, nós não poderíamos estar aqui falando. Porque vai chegar gente com toda a característica emocional, vai chegar gente que nem sabe que foi tocado por uma das nossas conversas, porque tem inconscientemente em si algum aspecto a ser resolvido sobre os temas, buscando a aceitação de um lado e fugindo do julgamento de outro. Isso é fortíssimo na cultura onde nós vivemos. Isso leva a esses danos aí que tu falasse, a essas consequências, né? Como o suicídio, por exemplo. E nessa questão da opinião até empírica, muitas pessoas não vão acompanhar o todo da entrevista ou se aprofundar naquilo que se fala aqui em algumas palavras sem que a nossa conversa seja de fato uma manifestação de opinião, até porque é muito difícil, por exemplo, a gente se manifestar aqui sobre o uso ou não de drogas, uso ou não de álcool, proibição ou não. Sim. Teria que ter um programa inteiro para discutir esse assunto Exatamente. com base científica. Mas algumas pessoas têm verdades absolutas e podem não gostar da nossa manifestação. Sim. Mas, Antônio, a gente sempre tem um olhar e uma opinião com base na nossa formação, né? E eu vejo que faz muita diferença, principalmente a formação religiosa e familiar. Esse contexto cria, inclusive, conflitos quando chega na faculdade, que é onde começa a se discutir essas questões sociais, quando a sociologia se aprofunda um pouco mais. Esse é um assunto que a psicologia tem que tratar, porque como a sociedade vai se discutir diversa se ela tem dificuldade de se compreender e de se debater. Hoje as pessoas não aceitam o debate dessas ideias. Pois é, porque muitas vezes fica na negação do outro para poder existir, né? Então eu tenho que negar a ideia do outro para que a minha ideia prevaleça, né? Eu não quero nem ouvir a ideia do outro, né? Quando nós temos que botar na mesa e discutir aspectos da verdade desse fato que foge da minha verdade. Por exemplo, vamos discutir a liberação de maconha, o uso de maconha? Quais são os aspectos que podem ser favoráveis e os negativos? Agora, quando tu chega dizendo, não, vou discutir isso aí não, porque isso aí vai. Então, pronto, acabou, contigo não podemos discutir. Né? Então, ou a gente coloca à mesa os aspectos de tabus, ou esses tabus vão continuar matando pessoas e prejudicando a sociedade como acontece até hoje. E a melhor opinião é aquela que vem desprendida desses tabus, desses preconceitos, dessa visão limitada à sua própria formação cultural, né? E que é muito difícil, porque nós somos criados, né, com tendências de preconceitos, de juízos. Todos nós não conseguimos ser incondicionais. Nós temos aspectos que a gente gostaria de escolher. Né? Eu vou te dizer que eu até acho bonita essa cor do vermelho, mas se tiver um Grenal, eu vou torcer um brinde ao pro vermelho. Inter, né? O Grêmio, olha o meu asfalto. Eu quero dizer que eu torci pro Inter. Eu acredito, Antônio. Eu torci pro Inter. E eu digo que eu me superei, eu evoluí. Né? Eu evoluí, porque o Inter não prejudicaria mais o Grêmio. Entende? Então por que não o Inter? Mas já tive uma fase da minha vida que eu não torci. Que a gente torce contra os outros, né? Depois tem uma fase da vida que a gente aprende a admirar aquilo que os outros fazem de bom. Então, quando você vê um bom futebol, não importa se é o Corinthians, se é o Flamengo, se é o Fluminense, você aprende a torcer pelo bom futebol. E às vezes até torcer, até com um grauzinho de patriotismo, né? Eu vou torcer porque é brasileiro. Ou muitas vezes você passa por aquela fase, eu vou torcer para que todos os brasileiros percam, para que o meu continue ainda sendo o último campeão, aquele que conseguiu o sucesso. Mas isso não melhora nossas vidas em nada, né, Antônio? Então, até isso é a gente estar evoluindo ou não. Né? Antônio, nós entramos num assunto que é interessante, que aí desperta alguns conceitos. Porque como é que a psicologia trata a inveja? A inveja existe, porque do ponto de vista, tem as pessoas que tratam a inveja como algo que pode definitivamente afetar
o outro, né? Você pode ser afetado pelo outro. Então, a religião pode colocar isso, a inveja, como algo que pode afetar o outro. A superstição, a inveja pode me afetar. Do ponto da psicologia, a inveja pode afetar também o outro? A inveja, ela pode afetar, mas não magicamente, né? Aquela história da macumba, né? Eu vou fazer aqui um trabalho para ti. Isso vai depender de quanto de fé tu teria para receber o efeito desse trabalho. Porque, em tese geral, a inveja, quando é a cobiça do que o outro tem, né? Porque a inveja em si é uma tristeza que essa pessoa tem, né? É uma incapacidade que ela tem, que ela cobiça o que o outro tem, ou ela não quer que o outro tenha aquilo. E isso é tratado na psicologia. Isso é tratado também pela psicologia, porque isso é uma característica de personalidade. Agora está aí a inveja de novo como um grande tabu, e Dante Alighieri que o diga na sua obra, né, a Divina Comédia, que os invejosos também têm um círculo no inferno para eles, né? Mas a inveja é trazida pela história, né, teológica como um grande pecado. Então, eu evito de entrar em contato com a minha inveja. Eu evito de saber que eu sou fofoqueiro. Eu evito de saber que às vezes eu torci mal pelo outro, que eu não quero aquilo. Quando nós queremos que as coisas se ajustem e a sociedade evolua, nós temos que botar à mesa todos esses aspectos. E né? quando a gente torce para o bem do outro, a gente colhe alguma coisa disso? Então, tanto tu torcendo mal para o outro quanto torcendo bem, tu vai sim ter interferências, né? Porque é resultado dentro de ti. Qual é o teu estado psicológico quando tu gostou de algo que aconteceu e quando tu ficasse chateado ou decepcionado ou invejado daquilo que aconteceu? Tu vai fazer o mal para ti, né? Nós podemos ter até acidentes no trânsito por conta de pessoas que saem de algum lugar se sentindo muito rebaixado, muito incapaz, né? Muito menor e pior do que aqueles que estavam lá. Ou seja, tem uma afetação real e prática. Tem. Aí a superstição também tem uma afetação, né? A superstição tá dentro disso, né? Por exemplo, a pessoa pode ser supersticiosa ao ponto de só sair de casa depois de ler o seu horóscopo, né? Mas também tem outras superstições. E aí nós vamos para um outro transtorno também, que daí é o obsessivo, né? Transtorno compulsivo obsessivo. O toque, é aí já é um problema mental. Exatamente. Que muitas superstições se confundem com esse transtorno e as superstições podem se repetir a tal ponto que vira o toque. Antônio, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, a definição do amor para a psicologia. O amor é uma condição de vida, né? Assim como o ódio, o amor está no ser humano. É o que há de mais profundo do ser humano, né? O amor e o ódio. Então o amor é a condição de vida. Eu me dou condição de vida e proporciono condição de vida. Quem planta, colhe. Em tese geral, passa a ser assim. Porque nem sempre você pode receber o amor do outro, mas você ter o amor ao outro pode representar amor a si próprio, né? Por exemplo, a gente tem falado muito de pais que dizem lá pelas tantas, meu Deus, eu fiz tudo por esse rapaz, por essa guria, e agora, né? Ele fez porque ele era pai e ele tinha para dar. Agora o outro passa a ser ele. Se ele não corresponde, é porque ele não consegue. Né? Mas esses pais conseguiram dar. Ou seja, nem sempre o outro é capaz de dar aquilo que a gente espera. Não é porque ganhou que vai retornar, e muitas vezes não ganha e consegue se criar condição para retornar. Mas para si próprio é muito mais importante você dar amor do que você alimentar, por exemplo, sentimentos como a inveja, como o ódio. Não, definitivamente, isso está constatado, né? As pessoas que conseguem estar muito mais ajustadas com as suas questões emocionais, né, com a sua consciência, elas têm mais felicidade que aqueles que não estão. E felicidade é tudo que se busca na vida, né? Felicidade e paz dentro de si são os dois elementos número 1 para mim. Quase colocando a saúde em terceiro lugar. Porque tem muita gente com saúde física, vamos dizer assim, mas que não tem a paz dentro de si e não tem felicidade.
Então, nós precisamos demais esse cultivo da paz e da felicidade. A felicidade não é uma coisa permanente, né, atuante. Ela tem os seus intervalos, nós temos tristezas, temos angústias, ansiedades, decepções, frustrações. Lutos. Ela também é construída muito pela maturidade emocional. E a maturidade emocional vem por conta de colocar à mesa todos esses aspectos e ver como é que eu lido com eles. Antônio, com isso nós vamos encerrando nosso bate-papo de hoje, Vai Vendo. Agradeço de coração a tua presença. Eu acho que esse tipo de debate, de conversa, de assunto, ele contribui muito para as pessoas que estão ali, às vezes, buscando até razões de viver, tentando compreender o que passa, porque tem pessoas que se alimentam muito de tristeza, né? Tem pessoas que ligam o programa, esses programas televisivos ou radiofônicos que só tratam de tragédias e se alimentam o tempo inteiro daquilo e depois não sabem as consequências da vida, acabam colhendo aquilo mesmo sem querer e tem uma tristeza geral, porque Sim. isso pode ter uma afetação também, né? Sim. Então hoje nós discutimos aqui sobre vários assuntos, questões que podem ajudar cada um, né? Ajudar pessoas de ponto de vista diferente a se compreender e a compreender também o próximo. Muito obrigado pela tua presença, Antônio. Obrigado e felicidades. Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo podcast com Roberto da Luz.